Lá, 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 lá. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje vamos estudar epístolas gerais. Estamos na lição 2. Epístolas gerais são as epístolas que não são de autoria do apóstolo Paulo e aquelas cujos autores mencionam seus destinatários em termos gerais e não os relacionam a uma comunidade em particular. Exceto a segunda e terceira epístolas de João, que são dirigidas a pessoas específicas. Esse aspecto faz um contraste com as epístolas de Paulo, que foram escritas para igrejas e pessoas ostensivamente. Com o crescimento da igreja do Senhor entre gentios, várias questões doutrinárias começaram a surgir. A problemática gerada em torno da inclusão dos gentios na igreja culminou com a convocação do Concílio de Jerusalém. Porém, os questionamentos prevaleciam em muitas comunidades, tornando difícil a convivência entre ambos os grupos cristãos. Os gentios eram obrigados a observarem os ritos judaicos. Qual era o valor da circuncisão para os gentios? Qual era o papel das obras da vida do crente? As epístolas gerais surgiram para trazer respostas objetivas a esses questionamentos práticos. Lição 2, texto 1. Introdução às epístolas gerais. Antecedentes históricos. Como já vimos, o termo epístolas gerais explica as epístolas que não são de autoria do apóstolo Paulo e que também funcionam como cartas circulares para serem lidas em várias igrejas. O termo geral, o termo gerais, é uma transliteração do grego católicos, que quer dizer universal ou geral. Esse termo foi usado pela primeira vez por Eusébio. Entretanto, escritores mais antigos já os chamavam de gerais, aludindo aos seus ensinos que possuíam caráter universal. Nos antigos manuscritos gregos do Novo Testamento, as epístolas gerais apareciam logo após os evangelhos e o livro de Atos. Nas versões mais recentes do Novo Testamento, esta ordem fica invertida. Dentro do grupo de epístolas gerais, a ordem parece ser derivada das palavras de Paulo, Tiago, Cefas e João. Judas vem em último lugar, mas não evidentemente como menos importante. Antecedentes eclesiológicos. A igreja primitiva era predominantemente uma comunidade de judeus convertidos a Jesus Cristo. Os gentios que a ela se chegavam eram poucos. Entretanto, com o passar do tempo, os gentios foram se convertendo em grande número e engrossando as fileiras
e engrossando as fileiras da igreja, que deixava de ser uma facção judaica para tornar-se uma religião mundial. Porém, essa mudança de paradigma não aconteceu sem traumas e sem dificuldades. Muitos crentes de origem judaica defendiam a observância de preceitos mosaicos como obrigatórios, também para os crentes gentios. A controvérsia foi tão acirrada que, como já mencionamos, foi convocado o Concílio de Jerusalém para resolver essa questão. O valor das epístolas gerais. Se compararmos as epístolas gerais com as de Paulo, elas nos parecem breves. Entretanto, elas possuem grande valor e relevância, pois servem para que possamos entender como era a igreja no século I, como se desenvolveu e como conseguiu integrar os gentios e a enfrentar os desafios da vida, que também enfrentamos em nossos dias. Podemos dizer que a função das epístolas gerais é de completar a doutrina do Novo Testamento. Ao apóstolo Paulo coube apresentar o Evangelho de Cristo especialmente aos gentios, ao passo que Tiago aos judeus. Podemos considerar Paulo o apóstolo da fé, Tiago o apóstolo das obras, Pedro o apóstolo da esperança, João o apóstolo do amor e Judas o apóstolo da defesa da fé. O conteúdo das epístolas gerais. Primeiro, Tiago dirigiu sua mensagem de exortação aos crentes judeus que se recusavam a viver um cristianismo prático, refletido na obediência. Pedro escreveu sua primeira epístola para encorajar cristãos que passavam por sofrimentos e perseguição por amor a Cristo. Segunda Pedro e Judas foram escritas para combater as heresias e os falsos profetas que ameaçavam o equilíbrio espiritual da igreja. O apóstolo João escreveu sua primeira epístola para estimular seus leitores a andarem corretamente, a ter o espírito correto e uma fé correta. Na segunda epístola, o apóstolo do amor chama atenção para os falsos mestres e para as falsas doutrinas. A terceira epístola de João resolve problema relativo a uma disputa interna na igreja. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1. A igreja primitiva era predominantemente uma comunidade de judeus convertidos? E a primeira, nós vamos marcar V, verdadeira. Questão 2. O termo epístolas gerais
aplica-se às epístolas que são de autoria paulina? Na segunda questão, nós vamos marcar F, é falsa, tá? Epístolas gerais são as epístolas que não são de autoria paulina. Questão 3. A segunda e terceira epístolas de João são dirigidas especificamente a pessoas? A questão 3, nós vamos marcar V, verdadeira. A questão 4, a epístola de Judas vem em último lugar, pois é a menos importante? A questão 4, vou marcar F, é falsa, tá? A epístola de Judas vem em último lugar, mas não é a menos importante. Questão 5. Se compararmos as epístolas gerais com as epístolas de Paulo, as gerais nos parecem longas? A quinta, vou marcar F, é falsa. Tá? As epístolas gerais nos parecem breves, se comparadas às epístolas de Paulo. Então, a 5, marque F, é falsa. Segunda parte dos exercícios, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou ler já dando a resposta para ficar mais fácil, tá? Ó, número 1, Tiago. A número 1, Tiago, vocês vão marcar na alternativa C. A alternativa C corresponde a fala de cristianismo prático refletido na obediência. Então, Tiago, o número 1, marque na letra C. Marque o número 1 na letra C, fala de cristianismo prático refletido na obediência. Questão 2, 1 Pedro. Questão 2, 1 Pedro, nós vamos marcar na alternativa A. Então, 1 Pedro encoraja cristãos que sofriam perseguição. Então, 1 Pedro, questão 2, marque na alternativa A. Encoraja cristãos que sofriam perseguição. Questão 3, 2 Pedro e Judas. Questão 3, 2 Pedro e Judas, vocês vão marcar na alternativa D. É feito combate a heresias e falsos profetas. Então, 2 Pedro e Judas, questão 3, vocês vão marcar na alternativa D. É feito combate a heresias e falsos profetas. Questão 4, 3 João. 3 João, vocês vão marcar na alternativa D. E não, na alternativa B. 3 João, vamos marcar na alternativa B. Resolve problema de disputa. Então, questão 4, 3 João, resolve problema de disputa, alternativa B. Então, marque ali o número 4 na alternativa B. Questão 5, última questão. Concílio de Jerusalém. Nós vamos marcar na alternativa E. Resolveu a questão da inclusão dos gentios na igreja. Então, questão 5, vamos marcar na alternativa E. Concílio de Jerusalém resolveu a questão da inclusão dos gentios na igreja. Bom, terminamos mais uma aula. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Amém.